palavras, uma das únicas linguagens universais junto com a risada e os memes. E é por isso que hoje vamos ver 3 maneiras de animá-las em seu projeto para que a mensagem se torne mais divertida. Tudo de maneira rápida e fácil, fica tranquilo. Olá, me chamo Julian, sou videomaker e motion designer e hoje serei o seu guia nesse maravilhoso tutorial de After Effects. E hoje vamos aprender a animar textos no After Effects. Bora? Bom, então para a primeira animação a gente vai colocar 3 palavras aqui. Eu acho que é legal também nesse tipo de animação, sempre comece pelo final, tipo aqueles filmes do Christopher Nolan, tá ligado? Você sempre pensa na maneira final, no frame final da sua animação. Então aqui a gente vai pensar na disposição final dos nossos textos. Então, vou escrever aqui, por exemplo, Julien, né? Na verdade é Juliana, mas não vamos brigar com etimologia e pronúncias hoje, né? Hoje é um dia feliz. Você pode apertar Alt, né, ou Command D para duplicar o seu layer de maneira mais rápida, uma dica importantíssima também. É isso, você colocou o teu texto no lugar, escolheu uma tipografia bacana, agora a gente vai escolher animar. O que você pode fazer também para te ajudar a te situar no sua timeline, né, porque a timeline do After Effects ela é por camadas, né, por sanduíche e não por linearidade que no Premiere, você pode só visualmente colocar assim a maneira como você achar, né? Por exemplo, o Julien vai aparecer em primeiro, depois o sobrenome e depois a profissão, né? E agora a gente vai começar com a animação. Então a primeira animação a gente quer, por exemplo, que o nome de família ele apareça atrás do nome principal. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um sólido para que ele sirva de máscara. Então faça ele do tamanho da palavra que você quer esconder, coloque ele na localização inicial, modifique, né, aqui para mask ou máscara, deixe sempre seus layers organizadinhos, tá bom? Pode até colocar a máscara perto do layer aqui e aqui agora a gente vai ativar a nossa máscara. Então se o TrackMate não aparecer aqui, vai nesse botãozinho, faça ele aparecer. Pronto, máscara. Invirta, tá bom? Se ele desaparecer e agora se você mexe, tá vendo? Ele aparece e desaparece. Então agora a gente vai usar uns keyframings, então vamos lá, cria um keyframing final, o inicial então aparecendo de trás, dá um play para ver como é que ficou, vamos suavizar, né, como sempre, tá, assim me parece legal, beleza, e a gente vai animar agora de maneira diferente a palavra videomaker. Eu tô achando que tá um pouco muito grande, né? Não precisa ser tão grande. Claro, fica ao teu encargo, mas eu tô achando que tá um pouco muito grande. E aqui a gente vai usar uma parte da animação de texto que muitas pessoas não conhecem, que é a parte do Animate. Então você tem, claro, as opções aqui já pré-programadas de presets e efeitos, mas você também tem uma parte de animações dentro do próprio layer. Então se você clica aqui, você tem várias pequenas animações divertidas sendo fazendo. Então aqui a gente vai usar a opacidade, vocês vão ver por quê. A gente vai usar um efeito que chama Flicker Effect, que é um efeito de pulsar de luz, por assim dizer. Então para isso ele vai criar esse animator aqui, a gente vai aumentar e a gente vai brincar com essa parte aqui de opacidade. Então a primeira coisa é diminuir a opacidade para 0. Porque o que acontece? Na hora que a gente usar esse Range Selector, ele magicamente vai fazer aparecer de maneira diferente. E para a gente fazer ele aparecer de maneira ainda mais diferente, vai no avançado aqui e ative o randomizador. Então ele vai randomizar, né, em português, de maneira aleatória, a aparição das letras. Então agora a gente vai animar, né, essa aleatoriedade de aparição de texto de 0 a 100, aqui no Start, pronto. Aperta U, né, para fazer o resto sumir e para só ficar aparecendo o que a gente animou. Dá uma olhadinha se está legal. Pode ser um pouco mais rápido. Pronto. Pode até dar uma suavizadinha na entrada. Então isso aqui fica ao teu encargo, tá bom? Você se divirta ali naquela parte justamente da animação. Você pode dar uma brincada aqui com essas propriedades aqui, né? Vai vendo qual que fica melhor para você. Esse aqui é o básico, é o grosso, o resto você personaliza, tá bom? Então a gente tem no total essa primeira animação e depois o videomaker aparece. Claro, vai modificando a sua maneira. Pra gente fazer a nossa animação final, então, a gente pode criar o que a gente chama de Null Object, que é um objeto basicamente que não existe, mas ele vai servir de referência para muitas coisas. A gente viu a utilidade dele no tutorial de rotoscopia, de tracking, você pode dar uma olhadinha no canal da Pana se quiser, mas ele é um objeto que vai servir de referência. Então, a gente vai referenciar todos os layers de antes
para ele. Então o que acontece? Tudo que esse layer de referência fizer, os nossos layers vão acompanhar. Então se eu modifico a escala desse null object, ele vai modificar a escala de todo mundo. Então o que a gente pode fazer aqui é brincar um pouco com isso e aí iniciar a nossa animação da primeira palavra para depois as outras animações acompanharem e aí criar uma coisa um pouco mais interativa e não tão reta, né, do jeito que estava. Então a gente vai criar alguns keyframes aqui e ver como é que fica no final. Então a gente cria uma animaçãozinha um pouco que assim, né? Com o uso do null object, você pode movimentar todos os layers de uma vez, e assim as possibilidades são infinitas. E aí, por final, se você gostou da sua animação com esse efeito um pouco, né, contrastado, mas se você quiser, claro, a gente pode adicionar o Motion Blur para ficar um efeito de velocidade, seleciona todos os seus layers e aciona o Motion Blur. A diferença é essa daqui, ó. Ele cria visualmente essa sensação de velocidade, que para alguns projetos fica mais legal. Então essa é a primeira animação, vamos passar para a segunda agora, que é um pouco mais simples, mas ela é uma animação que a gente usa em muitos momentos e que você vai acabar usando em algum momento na sua trajetória de animador e motion designer. A segunda animação é o que a gente chama em inglês de efeito typewrite, ou digitar no teclado. É uma animação que você acaba encontrando em vários momentos, assim, seja da propaganda, até em momentos de cinema, quando alguém está digitando no celular, no computador. Vamos dar uma olhadinha. No After Effects eu coloquei esse texto aqui já, que é a definição do nosso querido software. Você vai na barra de efeitos e presets. Em inglês é typewrite e em português é máquina de escrever, certo? Então você vai e aplica o máquina de escrever. Aperta U, né, porque ele vai aplicar keyframes automáticos, né? Coloca os keyframes lá no começo. E pronto, essa é a animação automática, né? Sinceramente, eu prefiro a outra parte, tem uma outra versão dele que é a máquina de escrever com a linhazinha de espera, né? Em português é console de máquina de escrever com cursor piscante, né? Nossa, que coisa grande, né? Em inglês ia ser mais simples, mas enfim. Vamos colocar ele ao invés do outro, que daqui a gente tem umas opçõezinhas a mais, né? Que é esse cursor piscante, por assim dizer. Depois tem duas dicas importantes, claro, você vai ter esses dois keyframes que vão aparecer, e aí, por exemplo, você quer que o cursor ele dê uma piscadinha por mais tempo antes de aparecer o texto, você vai e copia o primeiro keyframe e aí coloca onde você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma espera de, vamos ver, de 1 segundinho, né? Então ele vai piscar 1 segundinho e depois vai aparecer o texto. Se você quiser que o texto pare no meio, sei lá, aqui, por exemplo, na parte de complexa, você vai lá de novo, cria o keyframe decorrente desta parte e copia ele, que nem a gente fez antes, até a parte que você gostaria que ele ficasse parado. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui. O cursor que pisca um tempinho, o texto que aparece, ele para e depois ele continua, certo? Então, essa é a dica para esse efeito, deixar ele um pouco mais interessante, né, de acordo com o seu projeto. E aí, por fim, nesse efeito, você também tem a possibilidade de modificar o shape do cursor, né, o formato do cursor, o cursor shape. Pode ser uma barra vertical, pode ser um ponto, pode ser um traço, pode ser uma quote, né, etc, etc. Então, o clássico é o vertical bar, a barra vertical, mas depois você pode ir lá e modificar da sua maneira. Então, um efeitinho bem rápido, bem prático de fazer, que já está nos efeitos padrões do After Effects, mas que você vai acabar usando em algum projeto seu. Vamos para o terceiro? E o terceiro e último efeito prático e rápido do dia para animação de texto é um efeito onde a gente vai brincar com o contorno das palavras. Então, a gente tem esse efeito final aqui, flash em inglês, né? Onde a gente vai animar somente o contorno. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente fez isso. Então você vai lá, cria o seu texto. Você pode usar qualquer tipologia, eu estou gostando dessa aqui inclinadinha, vamos usar nessa inclinada hoje então. Uma coisa importante é você saber que no After Effects você tem essa possibilidade de criar somente um contorno. Então você vem aqui nas propriedades, tira o fill, né, que é o preenchimento, e ativa
o contorno. E aí depois você tem várias opções, você pode contornar por dentro, por fora, fazer os cantos mais suavizados ou retos mesmo, enfim. Dá uma olhadinha nessa parte aqui de propriedades, você pode abrir mais também, efeitos, etc. Por enquanto a gente vai deixar de maneira bem simples aqui. O que vai acontecer? Nesse efeito você precisa ter a certeza de que o seu texto é o texto final, porque a gente vai transformar o texto que é modificável, a gente vai transformar ele num sólido para poder aplicar esse efeito. Então o que acontece? Você tem a certeza de que Flash é o seu texto final, clica com o botão direito, vai em Create Shapes from Text. Ele vai duplicar automaticamente, né? Vai manter o seu texto original aqui embaixo, só que sumido, e aí você vai brincar com esse shape aqui agora. A gente vai, de novo, criar uma animação, né? Adicionar uma animação dentro do layer, que é essa parte aqui que muita gente não conhece do After Effects, mas que é muito útil, e a gente vai usar o efeito de Trim Path, que é basicamente recortar o caminho, né? Então, já com ele aqui, você já consegue brincar pronto com o Start e o End. Então vamos criar um keyframe aqui 0, né, 100% de Start, e a gente vai transformar isso aqui, levando até o 0 com o segundo keyframe. Clica fora para deixar o contorno fora, dá uma olhadinha se a velocidade está legal. De novo, gente, lembre-se, faz a sua maneira, brinca com a suavização de entrada e de saída até chegar no efeito desejado. Vamos dizer que isso aqui é o efeito desejado, aperta U para sumir, fecha o Graph Chart, vamos adicionar um pouco mais, né, de efeitos. Lembre-se, sempre no mundo do motion design é sempre bom dar uma sutileza, né? Movimentos sutis também são movimentos. Também esse efeito ia aparecendo junto com um leve zoom, vamos ver como é que vai ficar. Fica tudo muito mais interessante, quanto mais pequenos movimentos sutis você colocar, mais o seu cérebro fica satisfeito, vamos dizer assim. Isso, e aí por fim a gente pode adicionar um efeitinho glow básico do After Effects. Existem outros efeitos glow por aí em sites de plugins, né, que são muito mais eficazes, mas o After Effects sempre vai te dar todos esses efeitos que você vê, assim, vamos dizer, no mundo do CGI, ele sempre vai te dar uma opção já básica que é aceitável, você só precisa mexer um pouco mais, né? Então, vamos dar uma intensidade ao glow aqui. Brinca do jeito que você achar melhor. E aí a gente vai animar também o nosso brilho. Então vamos dizer que ele vai ficar menos brilhoso ao chegar. Pronto. Vamos ver como é que vai ficar o produto final. Prontinho, gente. É isso. Lembre-se, sempre dá uma suavidade nas suas animações, o cérebro das pessoas que estão assistindo agradece. E aí, gente, qual das três você gostou mais? Vai lá nos comentários, deixa claro a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sobre animação e motion design, a Escola Pan-Americana tem a formação 100% online de motion design. A gente vai deixar o link aqui na descrição, vai lá, dá uma olhadinha, não custa nada. E se você gostou desse tutorial de After Effects, inscreva-se no canal da Pana e fique atento aos próximos vídeos. Por hoje é só, te espero no próximo vídeo, né? Tchau!